E aí, pessoal? Um salve gigante para a galera do Prof. Bio. Que energia incrível ter todo mundo aqui hoje. Bom, antes da gente mergulhar de cabeça nos segredos do nosso corpo, eu preciso dar aquele recado rápido, mas super importante. Já segue o canal, compartilha essa explicação com aquele colega que está precisando dar uma revisada e, claro, deixa aqui nos comentários quais são os próximos temas que vocês querem ver por aqui. Hoje a gente vai fazer uma revisão daquela sobre homeostase, focando bastante nessa conversa entre os sistemas nervoso e endócrino, principalmente na hora do estresse. A ideia é descomplicar tudo para quem está vendo isso pela primeira vez, usando uma abordagem bem visual. Bora lá? Então, o que a gente tem no cardápio de hoje? São 6 passos bem diretos. Primeiro, vamos falar sobre os grandes maestros do corpo. Depois, eu vou passar um passo a passo infalível para resolver questões. Em seguida, a gente aplica isso na glicemia, no nosso termostato biológico e na pressão arterial. E para fechar com chave de ouro, vamos falar do cortisol e o estresse crônico. Bem rápido, né? Vamos nessa! Imagina o seguinte, para entender a homeostase de um jeito fácil, a gente precisa comparar os nossos dois grandes regentes, que são o sistema nervoso e o sistema endócrino. Pensa no sistema nervoso como um interruptor de luz, aquele clique imediato, sabe? O sinal é elétrico, a resposta acontece em milissegundos. É aquele reflexo rápido, tipo quando a gente toma um susto. Agora o sistema endócrino, bom, ele é mais como mandar uma carta pelo correio tradicional. É uma via mais demorada, porque o sinal viaja pelo sangue e através dos hormônios. Pode levar segundos, horas ou até dias, mas o efeito dura muito mais. Então, enquanto um apaga o incêndio na mesma hora, o outro trabalha lá reconstruindo a floresta depois. Entender essa diferença de velocidade é, literalmente, a chave para tudo que a gente vai ver agora. Olha só, esse aqui é o nosso mapa da mina. Apareceu uma questão de sistema endócrino ou homeostase na prova, usa esse passo a passo. Passo número 1. Identifica o tempo na pergunta. A situação pede uma resposta imediata ou é uma adaptação de longo prazo? Passo 2. Cruza isso com o sistema. Se for rápido, é neural. Se for demorado, é endócrino. E o passo 3 é só identificar o hormônio específico dessa via. Guarda bem essa estrutura, porque a gente vai usá-la na prática agora mesmo. Vamos pegar esse passo a passo e testar no controle da glicemia. Imagina que o açúcar no nosso sangue é como se fosse um grande estoque de emergência de um hospital. Quando toca o alarme de incêndio, que é aquele estresse agudo e rápido, quem entra chutando a porta é a adrenalina. É uma ação super rápida, quebrando o vidro do estoque para liberar energia na hora, para lutar ou correr. Mas e se essa crise não acabar logo? E se durar dias? Aí é que entra o cortisol. Ele é aquele gerente que percebe que o negócio vai longe, em vez de torrar o estoque rápido, ele cria açúcar novo, mas bem devagarinho, e ainda causa uma certa resistência à insulina nos músculos. Por quê? Para racionar comida, guardando a glicose todinha exclusivamente para o cérebro não desligar. Genial, né? Agora, o que é realmente interessante nesse slide aqui é ver como isso cai na prova. A gente tem um quiz rápido com 4 afirmações sobre a glicemia. Dá uma olhada e tenta aplicar aquele nosso passo a passo mentalmente. A adrenalina garante combustível imediato. O cortisol aumenta a sensibilidade à insulina. Gliconeogênese é um processo simpático rápido. E a prioridade do cérebro no estresse? Pensa sempre naquela regrinha fundamental, rápido versus lento, antes da gente ir para as respostas. Bora conferir a resolução explicada. A primeira é verdadeira, adrenalina é combustível imediato, lembra do interruptor rápido. A segunda, olha lá, é falsa. O cortisol não aumenta a sensibilidade. Na verdade, ele causa resistência à insulina nos músculos justamente para impedir que eles roubem o açúcar do cérebro. A terceira também é falsa. A gliconeogênese, que é criar açúcar novo, é um processo bem lento, comandado pelo sistema endócrino e não pelo sistema nervoso simpático rápido. E a última é verdadeira, claro, no momento de estresse, o cérebro é a prioridade absoluta e depende dessa glicose. Percebeu como focar na ideia de tempo resolve praticamente tudo? Vamos avançar e ver como essa mesma lógica funciona para a nossa segunda variável, a temperatura do corpo. A gente tem um termostato biológico perfeito lá no hipotálamo. Bateu aquele vento gelado do nada, o sistema nervoso entra em ação na hora. Os vasinhos da pele se contraem para não perder calor e a gente começa a tremer. Esse tremor é pura energia mecânica gerando calor de forma super rápida. Agora imagina que você foi morar num lugar muito frio e o inverno vai durar meses. Aí o sistema endócrino toma as rédeas. A glândula tireoide começa a soltar hormônios T3 e T4, que agem como se fosse uma lenha química. Eles aumentam o metabolismo basal de todas as células, gerando calor de um jeito contínuo, químico e bem mais lento. Beleza, mais um desafio pra gente. Como é que a nossa máquina biológica se adapta a essas mudanças térmicas? Pensa nas 4 frases do nosso quiz. Tremor muscular é feito pela tireoide? Pensa na velocidade do tremor. Os hormônios T3 e T4 geram calor a longo prazo? Vasoconstrição ajuda a dissipar o calor? O hipotálamo é o sensor central?
Usa aquela nossa divisão, lado mecânico e rápido de um lado, lado químico e lento do outro. Resolvendo essa, a primeira é falsa. O tremor é uma resposta neural e motora, super rápida. A tireoide fica com a parte química e lenta. A segunda é verdadeira. A termogênese química feita pelo T3 e T4 é exatamente essa nossa adaptação de longo prazo ao frio. A terceira é falsa porque a vasoconstrição prende o calor. Para dissipar calor, tipo quando a gente faz um exercício pesado, acontece a vasodilatação, que é o que deixa o nosso rosto todo vermelho, sabe? E a quarta é verdadeira. O hipotálamo é o grande maestro que coordena toda essa orquestra de respostas. Partindo para a nossa terceira variável, e essa despenca em provas, a pressão arterial. Para simplificar, imagina que os nossos vasos sanguíneos são um sistema de encanamento de água. Se você toma um susto e a pressão precisa subir na mesma hora, quem atua é a via neural com a noradrenalina. Ela dá aquela apertada nos canos, uma vasoconstricção imediata e a pressão dispara no ato. Mas, para manter a pressão um pouquinho mais alta a longo prazo, o corpo prefere usar a via endócrina, através do sistema renina-angiotensina-aldosterona, o famoso SRAA. O grande lance aqui é a aldosterona. Ela não aperta o cano, ela vai lá nos rins e manda reter sódio e água, o que aumenta a quantidade de volume de líquido dentro do sistema. Então temos um aperto rápido de um lado e um aumento de volume de água lento do outro. Bom, vamos para o nosso último quiz. De novo, a dica de ouro é procurar as palavras-chave que indicam se o negócio é rápido ou devagar. A noradrenalina causa vasoconstrição imediata. A aldosterona reduz a pressão tirando o sódio do corpo. O sistema renina-angiotensina é mais lento que o reflexo neural. E o ANP ajuda a baixar a pressão botando água para fora. Pensa bem no nosso passo a passo e em quem retém e quem elimina as coisas. Então, o ponto crucial aqui é entender para onde as coisas estão indo. A primeira é verdadeira. Noradrenalina é choque rápido, coisa de milissegundos. A segunda é falsa e muita gente cai nessa, viu? A aldosterona retém sódio justamente para aumentar o volume de água e subir a pressão, e não para reduzir. A terceira é verdadeira. O SRA é hormonal, vai pelo sangue. Então é claro que é mais lento que um reflexo nervoso rápido. E a quarta também é verdadeira. O ANP é como se fosse um freio de emergência endócrino. Quando o coração percebe que a pressão subiu demais, ele solta o ANP para forçar os rins a eliminarem água e dar aquela aliviada no encanamento. E isso ilustra brilhantemente um dos maiores problemas da vida moderna. A gente viu que a nossa homeostase lida incrivelmente bem com picos rápidos de estresse. É para isso que o alarme serve. Mas o que acontece quando esse estresse simplesmente não passa? É aí que o cortisol vira o grande vilão no estresse crônico. Ele mantém o corpo num estado de alerta constante e ininterrupto. Como a gente viu lá nos exercícios, ele força o açúcar a ficar alto o tempo todo, o que acaba gerando resistência à insulina, e ele também dá uma desligada no nosso sistema imune para economizar energia, deixando as defesas lá embaixo. A verdade é que o corpo humano não foi feito para viver com um alarme de incêndio tocando todo santo dia. O estresse crônico literalmente quebra a máquina da homeostase. Para amarrar tudo que a gente conversou hoje, guarda essas 4 lições de ouro. 1. O sistema nervoso é um interruptor rápido, enquanto o endócrino é a carta lenta que vai pelo correio. 2. O controle da glicemia trata o açúcar do nosso sangue como se fosse um estoque de emergência vital. 3. O chamado feedback negativo é o freio natural que impede as coisas de saírem do controle, tipo o ANP na pressão arterial. E 4. O estresse crônico quebra essa máquina biológica perfeita, o que deixa a gente com uma pergunta bem provocativa. Até que ponto a gente está sacrificando nosso delicado equilíbrio biológico em nome das 1001 preocupações do mundo moderno? É algo para se pensar com muito carinho. E com essa reflexão a gente fecha a nossa análise integrada de hoje. Mais uma vez, um salve gigante para toda a galera do Prof. Bio que ficou com a gente até o final. Gente, para que a gente possa continuar produzindo esses vídeos e essas análises visuais bem detalhadas, o apoio de vocês é fundamental. Então, já fortalece aí, segue o canal, compartilha esse material lá nos grupos de estudo e não esquece de comentar aqui embaixo quais são os próximos temas que vocês querem ver explicados passo a passo por aqui. O negócio é nunca parar de estudar e continuar cultivando a curiosidade. Um grande abraço e até a próxima análise.